A nossa legislação, ela fornece instrumentos de proteção patrimonial. Vamos ver aqui o que diz a Lei 8.990, que trata sobre o bem de família. Olha, aquele bem de família, ele é protegido pela própria lei. Agora, se o bem for do valor suntuoso, ele estará sendo protegido também? Olha, a meu ver, deverá haver uma evolução jurisprudencial. Até o presente momento, tem predominado das instâncias superiores a proteção do bem, mesmo que ele seja de um valor suntuoso. Eu não concordo com este posicionamento, então eu acho que vai haver uma evolução para frente com relação a isso. Por quê? Existem duas formas de proteção patrimonial do bem de família. Uma, ela decorre da Lei 8.990, então é da própria lei. Uma outra forma de se proteger o bem de família, ela é feita de uma maneira voluntária. E ela está prevista nos artigos 1711 e seguintes do Código Civil, o qual permite que a pessoa proteja um terço do seu patrimônio. Então, se ela consegue, se ela tem um bem de valor suntuoso, ela conseguiria proteger até um terço do seu patrimônio, porque a lei diz isso. E é claro que essa proteção voluntária do bem de família, ela deverá ser feita, como eu falei no início, sem fraude contra credores, sem fraude à execução, desde que a pessoa não esteja lavando dinheiro, nesse tipo de situação. Ou seja, primeiro devem ser tomadas as medidas preventivas para que depois ela então possa buscar esta proteção patrimonial. Então, na proteção legal, vamos aqui considerar nesse momento que o bem de valor suntuoso ele esteja sendo protegido também. Mas é preciso ser feita uma diferenciação, ao meu ver, porque a lei ela não protege o devedor. Ela protege, nesse caso, o patrimônio, o bem de família, enquanto ele for considerado um bem de família. Enquanto o casal estiver morando dele ou se morrer um dos cônjuges, vamos aqui imaginar, em virtude do direito real de habitação, que é concedido ao casal independentemente do regime de bens e mesmo na união estável, a pessoa ficará morando naquela casa, porque o bem é protegido. Não é o devedor que é protegido. Qual que é a diferença entre a proteção do bem e a proteção do devedor? O bem ele é protegido para que a pessoa então more nele. Quando falecer, vamos imaginar que tenha falecido o casal e que este casal tenha 4 filhos. Os filhos são maiores. Este imóvel, considerado um bem de família, ele não será herdado. Primeiro, ele será utilizado para o pagamento das dívidas do devedor. Então, a pessoa pensar que ela estará com seu bem de família ali protegido e que nenhum credor nenhum credor poderá executá-lo, é um equívoco. Por quê? Antes do pagamento dos credores, este bem não passará aos herdeiros, porque primeiro devem ser pagas as dívidas. Somente o saldo positivo remanescente é que passará então aos herdeiros. Então, olha só, é preciso separar essas duas situações, demonstrando que a lei não protege o devedor. A lei protege o bem de família, o patrimônio, enquanto ele for utilizado com aquela finalidade. E se a família tem um filho que é incapaz, até que ele se torne capaz, se ele for menor, ou se não se tornar, e aquele imóvel for necessário ali para aquela pessoa utilizar, também haverá essa proteção do bem, ou seja, a proteção do bem de família com esta finalidade de moradia, ele é utilizado, será utilizado por aquela pessoa. Embora, como eu disse, ela não vai herdar se houverem dívidas que devam ser pagas antes, inclusive que aquele patrimônio venha a ser utilizado para o pagamento das dívidas. Já qual a diferença que nós temos com relação à proteção voluntária
do bem, porque daí, no caso da proteção voluntária, vamos imaginar que os nossos tribunais passassem a não considerar mais o bem de valor suntuoso protegido. O que aconteceria? A pessoa conseguiria, de uma maneira supletiva e voluntária, proteger aquele bem. De que forma? Na verdade, não é proteger aquele bem, proteger até 1/3 do patrimônio para proteção da família. De que forma? Ela poderia proteger 1/3 do patrimônio, digamos, através de imóveis, e mesmo 1/3 do patrimônio em dinheiro. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro para conservar, para manter aquele patrimônio. Então, é possível ser feita a proteção desta forma, protegendo-se uma parte em patrimônio e outra parte em dinheiro, de uma maneira voluntária. Por isso é que eu disse que eu vejo que deverá haver uma evolução na proteção legal do bem de família, e o bem de valor suntuoso, ele não ser mais protegido. Por quê? Porque existe esta possibilidade, esta faculdade que foi dada pelo legislador para a pessoa proteger até 1/3 do seu patrimônio. Hoje está havendo o quê? Por causa dessa proteção legal de bem de valor suntuoso, uma proteção total dele. Então, e os credores não são pagos. A meu ver, o exagero em determinados casos. Então, nesses casos onde haveria esse exagero, a pessoa conseguiria proteger então até 1/3 do seu patrimônio, porque é isso que o legislador fez. Quando houve a reforma do Código Civil em 2002, esta questão ela acabou sendo ali reforçada para que exista esta faculdade de proteção patrimonial. Tá, esse daí é um mecanismo. Já citei outro mecanismo anteriormente da doação, mas a pessoa conseguirá também fazer uma proteção patrimonial utilizando a previdência privada. Por quê? Porque a previdência privada, através do seu VGBL, ela é impenhorável naquela quantia que a pessoa precisa para suas necessidades, para sua sobrevivência. O excedente a essas necessidades, ele poderá ser penhorado. Por quê? Porque se a pessoa sempre precisou de 20 mil reais para viver e ela tem uma aplicação mensal de 50 mil reais, esse excedente dos 30 mil reais, ele poderia então ser penhorado. Não estaria protegido. Já esse dinheiro que ela sempre precisou e ela tem uma necessidade alimentar, ele estaria protegido. Então, é um outro instrumento jurídico que nós temos dentro do Brasil para proteção patrimonial. Outro exemplo é um seguro de vida. O seguro de vida, ele, quando a pessoa faz o seguro de vida e escolhe os seus beneficiários, este valor do seguro de vida, ele passa aos beneficiários e ele é impenhorável, porque ele nem passa pelo processo de inventário, ele não entra para herança, ele vai destinado diretamente àquelas pessoas que a pessoa escolheu que fossem beneficiárias. Então, nesse caso, os beneficiários, eles estarão sendo protegidos. Ninguém poderá penhorar aquele valor que a pessoa recebeu do seguro de vida. Então, temos aqui um outro mecanismo dentro do Brasil que a pessoa pode utilizar, lícito, e fazer com que exista uma proteção patrimonial. Como eu disse, mesmo aquela pessoa sendo devedora, que está recebendo aquele seguro, aquele dinheiro não poderá ser penhorado. Tá? Falei aqui dos mecanismos nacionais, agora falarei um pouco então dos mecanismos internacionais de proteção patrimonial.